Então, hoje o tema é sobre qual é a alimentação ideal para as mulheres diagnosticadas com câncer. Será que existe uma alimentação ideal, né, gente? São tantas informações, tantos palpites, tantos comentários, tantas dicas e dietas, né, milagrosas. Tenho certeza que você já deve ter recebido alguma orientação em relação à alimentação. Se você já recebeu qualquer dica relacionada à alimentação por conta do tratamento, coloca aqui para mim qual que foi a dica, até para dizer se é mito ou verdade, tá bom? Mas são muitas realmente informações, isso acaba confundindo, né? Algumas informações elas podem ser até inofensivas e outras elas podem ser bem prejudiciais para o seu tratamento, né? Não sendo condizentes aí com o objetivo. Olá, Regina, tudo bem? Então, é importante iniciar essa live deixando claro que a nutrição especializada, ela tem sim um papel importantíssimo no tratamento, porque ela pode contribuir para uma maior qualidade de vida, diminuição dos efeitos colaterais, das toxicidades, aumento da imunidade que é tão desejada, não é? Para não ter o tratamento quimioterápico interrompido. E, claro, a alimentação especializada ela pode sim contribuir para um melhor desfecho, para um melhor prognóstico. Só que para isso é importante que a gente leve em consideração a individualidade da pessoa, seja essa individualidade física, comportamental, biológica, mas também o comportamento tumoral. E isso é muito importante. Câncer não é tudo igual, eu vivo batendo nessa tecla, e câncer de mama também não é tudo igual, existem subtipos, e esses subtipos eles precisam ser conhecidos, tanto pelo oncologista na hora da prescrição de um tratamento adequado, como pelo nutricionista para a prescrição de uma conduta nutricional adequada, tá? Então essa live, ela não tem como objetivo prescrever nada a vocês, não é uma live prescritiva, mas é uma live onde eu vou abordar de maneira geral, para público geral, sem conhecer a sua individualidade e o seu comportamento tumoral, mas são orientações gerais, seguras, que você pode estar aplicando no seu dia a dia, melhorando seus hábitos alimentares e dessa forma também melhorando a sua qualidade de vida durante o tratamento, tá bem? Então, como eu comentei, a alimentação ela tem esse potencial de melhorar o desfecho do tratamento, a imunidade, diminuir padrão inflamatório, diminuir os efeitos colaterais. Mas como que a gente consegue isso? A partir de hábitos mais saudáveis durante o tratamento. Isso envolve a alimentação. Então, a atividade física, sim, a atividade física que antes não era recomendada, hoje já é uma das orientações, é claro, isso também é particular, mas se a pessoa ela estiver capacitada, ela pode sim praticar atividade física, uma alimentação adequada, uma manutenção do peso corporal, e eu vou abordar melhor sobre isso, e também um cuidado em relação à microbiota intestinal, né, que é o grupo de micro-organismos que existem no nosso trato gastrointestinal e que hoje a gente sabe que tem uma relevância muito grande no resultado do tratamento. Então, pensando na parte que envolve a minha área de alimentação, o primeiro ponto que eu gostaria de estar conversando com vocês é sobre a questão da composição corporal, né? Então, esse percentual de gordura, será mesmo que o peso tem a ver com o melhor ou um pior prognóstico? Será que o peso ele tem a ver com o desenvolvimento do câncer de mama? Então, hoje eu queria desmistificar algo com vocês em relação ao que é o peso, tá? Quando a gente fala sobre sobrepeso e obesidade, nós não necessariamente estamos falando de um IMC alto, ou seja, visualmente você enxerga que aquela pessoa está com excesso de peso. O que está relacionado a um aumento no desenvolvimento do câncer de mama e a um pior prognóstico é o excesso de gordura corporal, ou seja, percentual elevado de gordura. Sabe, as pessoas que são consideradas falsas magras? É exatamente isso. Às vezes a pessoa ela tem um IMC adequado, mas ela tem um percentual de gordura elevado para sexo e para idade. E isso sim aumenta o risco no desenvolvimento de câncer e piora o prognóstico. E isso se dá
né, por alguns fatores, mas os principais é porque o percentual elevado de gordura corporal está relacionado ao aumento na produção de alguns hormônios esteroides, como, por exemplo, os hormônios sexuais femininos, né? Então, progesterona e estrógeno. E hoje nós conhecemos, sabemos, que existe um subtipo do câncer de mama que é receptor hormonal positivo. Então, o excesso nessa produção hormonal pode estar relacionado ao aumento no desenvolvimento do câncer de mama, como um crescimento no tumor já existente, um crescimento tumoral. Um outro ponto é que o percentual de gordura elevado aumenta a produção de insulina, né? Então a hiperinsulinemia, ou seja, o excesso de insulina circulante no sangue, também está relacionado ao aumento no crescimento tumoral, ou seja, aquelas mulheres já diagnosticadas com câncer, quando elas apresentam um quadro desequilibrado na produção de insulina, uma hiperinsulinemia, seja por conta de uma diabetes ou uma alimentação inadequada, isso pode favorecer o crescimento tumoral. Isso porque as células da mama contêm receptores de insulina. E é normal que isso exista, é normal que isso aconteça, que a insulina se ligue nesse receptor. O problema é quando isso acontece de maneira exagerada, tá? E é esse exagero que pode aí acabar prejudicando e estimulando o crescimento tumoral. Além disso, né, o excesso de gordura corporal, ele acaba aumentando a inflamação crônica, tá? Então, percentual de gordura elevado é igual ao aumento na inflamação, e é uma inflamação crônica, ou seja, é diferente de quando você corta o dedo, sabe? Que tem o início, meio e fim no processo inflamatório. É uma inflamação que pode durar anos, e é aquela inflamação que a gente considera de baixo grau. Isso é prejudicial para a saúde de maneira geral. A inflamação crônica está relacionada ao desenvolvimento de diversos tipos de doença, mas também ao desenvolvimento de câncer. E pensando em tratamento oncológico para câncer de mama, aumento de toxicidade, piores desfechos cirúrgicos e um pior prognóstico, tá? Então, quando a gente fala em controle de peso, não é somente pensando em controlar a perda de peso e desnutrição, mas é também controlar o ganho de peso durante o tratamento oncológico, que no câncer de mama isso é comum. Então, novamente, cada câncer é um câncer. Tem cânceres que são hipermetabólicos e tem cânceres como o câncer de mama que são normometabólicos, ou seja, não apresenta um gasto energético aumentado. E é comum a gente ver mulheres durante o tratamento oncológico ganhando peso, tá bom? Então, isso é algo que precisa ser controlado também. Perder peso não é bom, mas também ganhar muito peso não é.